Gostou do Flamengo, Raíza? Foi um golaço do Arrascaeta, né? Eu gostei do Flamengo, acho que o Flamengo jogou bem contra o Tátira. O Flamengo não tinha jogado bem, eu falei inclusive no programa, critiquei a atuação do Flamengo, mas contra o Vitória o Flamengo jogou bem, o placar não foi folgado, foi um placar de 2-1. No finalzinho do jogo ali, quando o Vitória empata, o Flamengo leva um sufoco, sofre demais e acho que a gente já falou várias vezes sobre essa questão da efetividade do Flamengo, existe uma expectativa muito grande nesse retorno do Pedro, né? Mas é um retorno com calma, é um retorno pouco a pouco, então não dá para jogar tudo isso nas costas do Pedro. Ele voltou agora, o Flamengo vai voltar a ser letal. O Pedro vai começar os jogos no banco, vai ter todo um cronograma em relação à preparação dele, como eu já falei no programa, eles vão preparar o Pedro para que ele esteja ali 100%, e eu falo 100% também na questão física, para o Super Mundial de Clubes. Então, nesse primeiro mês, pelo menos, vai ser um retorno bem gradativo e de leve. O Flamengo jogou bem, né? Como eu falei, o Flamengo teve muitas oportunidades, acabou pecando mais uma vez, e na minha opinião, Flamengo, Pedrosa, o Flamengo precisa ir ao mercado contratar um centroavante de alto nível, do nível que o elenco do Flamengo merece. Não é justo colocar essa responsabilidade na conta do Juninho, que é um jogador interessante, é um jogador que se movimenta, que briga, que dá opções, apesar de não ser um centroavante, ele é mais uma espécie ali de segundo atacante, enfim. Ele vai ajudar o Flamengo, na minha opinião, mas o Flamengo precisa de um centroavante do nível que o elenco do Flamengo merece. E aí eu volto lá atrás, né, quando o Flamengo traz o Pedro, o Gabigol vivia o auge dele. O Gabigol estava no auge técnico, no auge físico, vivia o seu prime. E o Flamengo foi no mercado e buscou o Pedro. E o Pedro ajudou demais o Flamengo em 2020. O próprio Gabriel se lesionou. E no momento que o Gabriel se lesiona, o Pedro entra e faz gol atrás de gol, ajuda demais o Flamengo no Campeonato Brasileiro. 2021 ele também entregou muitos gols. 2022 eu arrisco a dizer que se o Flamengo não tivesse um atacante como o Pedro, o Flamengo não teria conquistado os títulos que conquistou. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Em 2023 ele é fundamental mais uma vez, e aí ele se lesiona, e o trabalho do Tite, que era muito moldado em cima do Pedro, ele desmorona completamente. Enfim, eu dei esse exemplo porque eu acho que é o exemplo claro. O Flamengo precisa de um centroavante de nível. Esse centroavante não é o Juninho, apesar de novo, ser um jogador interessante, um jogador que vai ajudar e tal. Mas, quando o Gabigol vivia o seu auge, o Flamengo foi lá, trouxe o Pedro e, na prática, foi demonstrado a diferença que isso trouxe para o Flamengo nos últimos anos. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem que avaliar isso, Pedrosa. Precisa de um centroavante, precisa contratar um centroavante. E essa lesão do Pedro é uma lesão séria, né? Ele já lesionou dessa forma o outro joelho, então ele já está com os dois joelhos assim lesionados. É um jogador que vai ter que ter nos próximos meses aí um cuidado especial em cima dele em relação à parte física, para não voltar a ter problema grave assim. E eu acho que não vai ter saída. O Flamengo precisa trazer um jogador para a posição, Pedrosa. Excelente explicação, Raiz. Eu acho que quando você volta ao passado, você percebe o quanto o Pedro foi importante para o Flamengo, principalmente naquele ano quando ele foi o rei da América, mas acho que também na ausência do Gabigol, que ainda era um Gabigol que entregava muito, o Pedro também foi muito importante. Eu lá no SBT... É bom ter disputa, né, cara? Papa, é bom ter jogador de alto nível. Próximo, né? É bom ter jogador de alto nível. No ano passado, quando o Gabigol, lá no SBT, eu falei, quando o Gabigol tava com aquele problema de doping ou não e tudo mais, quando o Gabigol ia ser utilizado ou não era, tava afastado e Cara, eu falei desde o meio do ano, o Flamengo precisa contratar um outro camisa 9. O Flamengo precisa de um novo centroavante. O Pedro tinha se machucado e o Flamengo teve uma janela para fazer isso e não contratou. E aí na janela desse ano, claro, tem que respeitar muito o orçamento, já que essa diretoria atual também está tentando entender como estão as contas do Flamengo, trouxe o Juninho, 5 milhões de euros, acho que é um valor ok para o Flamengo, porque é o Flamengo hoje, a potência que é, mas o Juninho de fato, na minha visão, não é esse centroavante, Raíza. E a gente pode ver
vê muito bem a falta de letalidade do Flamengo no primeiro tempo, que cria muito, um volume absurdo de jogo, principalmente quando o Gerson e o Wesley estão dentro da partida. É impressionante o entrosamento desses dois jogadores, mas outras oportunidades também foram criadas pelo Flamengo, com o Everton Cebolinha, que até teve uma cabeçada que jogou pra fora. Enfim, com 20 minutos de jogo, se o Flamengo tivesse 2-0, não seria nenhum absurdo nessa partida contra o Vitória. Só que falta alguém pra ser o definidor. E aí eu vou falar sobre a lesão que o Pedro teve, ô Raíza, que é a segunda lesão de ligamento cruzado anterior que você citou muito bem. Eu não sou atleta, tá, gente? Primeiro num joelho e agora no outro. Exato, eu não sou atleta, mas além de ter tido também uma lesão como essa de ligamento cruzado anterior, eu já conversei com diversos jogadores e diversos ortopedistas, diversos doutores que inclusive trabalham dentro do futebol. Muitas vezes o atleta nunca mais volta a ser o mesmo. E muitas vezes ele nem consegue ter a garantia, a segurança para poder voltar a ser o mesmo. E eu espero que o Pedro, como o Bruno Henrique conseguiu, volte a ser o jogador que a gente sabe que ele é um craque. E eu não digo isso nem só pro Flamengo, mas também para a seleção brasileira. O ponto é, eu acho que o Flamengo, que tem o time que tem, ter uma carência quando o Arrascaeta não joga ou quando o Pedro está indisponível, não pode acontecer. Se eu elogio tanto aqui o elenco do Flamengo, que tem vários e vários jogadores de qualidade, de seleção, em todas as posições, falta um camisa 10 reserva e falta um camisa 9 reserva. Não seria o Matheus que a gente estava falando? Poderia ser, Papa, mas como é que a gente vai saber se não é ele? O técnico... Se o Flamengo criou um Vini Júnior, mas criou um Paquetá... Você tá entendendo o que eu tô falando? É claro. Como é que você vai claro. saber? Você vai, eu fico o dinheiro que você tem pra contratar um atacante, de repente, que a Raíza falou, sim, que é pra disputar, que o Flamengo perdeu o Gabigol. Por ele mesmo, né? Não digo pela saída, não. O Gabigol deixou de ser aquele Gabigol. Sim. Você não tem esse atacante ali, o centroavante. Eu falei logo de cara que eu acho que ele lembra mais o Emerson Sheik do que um centroavante. Vamos dizer que o Sheik tá uns 10 degraus acima do Juninho. Não, cara, mas eu tô dizendo assim a função. Mas eu entendi o que você falou. Não é o jogador. É o segundo atacante. Ele é o segundo atacante. É o Wagner Love, tá? É o jogador que... Era quem? Adriano, Imperador e Love. Quem era o que fazia o gol? Era o Adriano, entendeu? Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Então você tem esse jogador, o matador, e tem o segundo atacante. Eu vejo ele como esse segundo atacante. E eu acho que o Flamengo precisa, sim, de um primeiro atacante, de um centroavante, assim, top, para brigar com o Pedro ali. Perfeito. Até quando um se lesionar, você tem uma sim. opção. Eu acho que esse dinheiro que o Flamengo poderia gastar no camisa 10, o Flamengo poderia gastar na contratação de um atacante um top, utilizar zagueiro, ao invés de contratar zagueiro, tem zagueiro na base ali para utilizar, muitos bons zagueiros ali. E o camisa 10 tá ali. Cara, a gente tem... Olha só, gente. O De La Cruz, ele é utilizado como 10 na seleção do Uruguai também. O Felipe falou sobre isso ontem, né? Falou. A gente tem essa fala aí do Felipe Luiz, falando sobre se quiserem procurar aí, a possibilidade do... Temos aí? É porque eu acho do De La Cruz jogar como 10. como Foi o 10? que fez a pergunta, não foi? Foi o meu repórter? Acho que foi eu pedi pra ele fazer. Eu não sei se ele chegou a fazer. Foi o seu mesmo, papai. Vamos Foi, né? ouvir então? Foi. Vamos ouvir então a fala do Felipe Luiz sobre o De La Cruz podendo ser utilizado como camisa 10 ou não. Tá aí, até já porque... Não, me avisa, tá? Ele já fez essa função, inclusive, no River Plate e também na seleção uruguaia. Vamos ouvir aí o que o técnico Felipe Luiz falou. A gente, Gabriel, fica na comparação com o Negro. Felipe, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico De La Cruz, que, mais uma vez, fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser um reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, tendo Eric Araújo ou Eric Alves, e às você enxerga. Se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate? Obrigado. Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele. Eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona, e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. Dois jogadores do seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre. Mas em função dos adversários, eu imagino um plano de jogo e eu trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho.
Olha, Papa, eu tendo a concordar com o Felipe Luiz, tá? Eu tendo a concordar com ele. Não gosto do desencaixe de levar um jogador que tá jogando bem na sua posição como segundo volante. Não diria nem que ele tá no auge dele. Acho que o De La Cruz deve um pouco no Flamengo em relação ao futebol e ao que ele custou aos cofres do Flamengo à vista. Acho que o De La Cruz teve problemas físicos, mas até mesmo quando ele está em campo, ele tem bons jogos, excelentes jogos e jogos ruins também. Mas eu consigo compreender o que o Felipe Luiz está falando de não querer improvisar um segundo volante. Encaro ele também como camisa 8, segundo volante, como camisa 10. Eu vejo o De La Cruz sendo um jogador de transição, sendo um jogador que consegue carregar o seu time do campo de defesa até o de ataque muito mais rápido, conduzindo a bola do que até dando passes. Mas eu queria ouvir da Esther também o que ela acha sobre isso e depois da Raíza para a gente poder debater aqui e fechar essa parte do Flamengo. Aliás, deixe o seu like. Quase 4 mil pessoas aí assistindo e só 1.700 likes. Não custa nada. Se inscreva no Placar Aberto, se inscreva na Placar TV aqui. Todos os dias a gente está ao vivo, das 18 às 19h30, falando sobre o futebol brasileiro e principalmente sobre o futebol carioca. O De La Cruz vale jogar como 10 ou Esther? Pedrosa, eu como tricolor eu tive um treinador que adorava improvisações, que é o Fernando Diniz. Que adorava tirar jogador da sua posição para ir para outra. Então eu sou meio traumatizada com isso e eu gosto muito quando o treinador se posiciona e fala, eu não vou fazer isso porque como eu tenho uma base já sólida, eu não vou mexer naquilo que já existe, que está sólido, para poder tampar o buraco de outro lugar. Eu acho que o Flamengo não precisa disso. Mas ao mesmo tempo, se uma hora precisar, eu acho também que o Felipe Luiz não tá rígido no pensamento dele, não tá fechado a essa posição, sabe? Eu acho que ele falou assim, agora, no momento, eu não preciso, mas como o De La Cruz já jogou também na seleção uruguaia, jogava no River Plate como um 10, posso utilizar, ele sabe que ele pode utilizar o De La Cruz dessa forma, mas o Flamengo não precisa disso. Eu acho que ele não precisa mesmo, ele tem o Arrascaeta, como o Papa e você mesmo acabou de falar, tem o Matheus Gonçalves, que é uma opção, então para que de fato desmanchar uma parte que está tão consolidada para tampar o buraco de outra, sabe? Eu acho que a gente tem treinadores que fazem isso no futebol brasileiro, que dá muito certo, mas também pode dar muito errado. E aí você perde uma parte da sua defesa, a volância, para você tampar outra que talvez não vai dar o mesmo resultado. Será que faz tanta diferença assim? Eu gosto muito do Arrascaeta jogando ali como camisa 8. Eu acho que ele, como você mesmo falou, pode entregar mais. Ele é um jogador que a gente sabe que tem um potencial maior do que ele está entregando atualmente. Mas acho que assim, ele ali está no lugar certo, onde ele deve estar. Pode quebrar um galho, mas não é uma necessidade. Eu não vejo uma necessidade do Flamengo agora, nesse momento, de jogar o De La Cruz no lugar do Arrascaeta para fazer a posição de 10. Eu acho que não existe essa necessidade mesmo pro Flamengo agora. É por aí, Raíssa. Cara, eu vou discordar da Esther um pouquinho. Eu acho que houve necessidade em alguns jogos. Eu acho que improvisar nunca é legal se você tem as peças ali, mas não nesse momento, né? Inclusive o Felipe Luiz improvisou o próprio Luiz Araújo algumas vezes por ali. Daí eu acho mais interessante o De La Cruz sendo improvisado por ali, até porque não seria tanta improvisação assim, ele jogou assim no River Plate e jogou assim também na seleção uruguaia em várias oportunidades, do que o próprio Luiz Araújo, né? Eu acho que esse é um ponto em relação a isso. Acredito eu, tá, que o Felipe Luiz não queira, na verdade não esteja confiando tanto, por exemplo, no Alan, para ele colocar o Alan, e aí ficaria trinca, né? Pulgar, Alan e o De La Cruz como terceiro homem. Acredito que é mais por aí. Porque, Pedrosa, quando o Jorginho chegar, eu acho que... Você acha que a gente não vai ver o Jorginho, que tá encaminhado aí para ser reforço do Flamengo, tá muito próximo, tem tudo para ser reforço do Flamengo, é um pedido do Felipe Luiz, ele chegando. O Felipe Luiz não vai colocar em nenhum momento Eric Pulgar, Jorginho e De La Cruz em campo? Eu acho que ele vai colocar sim. Eu acho que ele vai colocar. E aí ele cita a questão de talvez uma das melhores duplas de volantes do mundo em relação ao De La Cruz e o Eric Pulgar. Se ele fala isso, onde é que o Jorginho se encaixa aí? Então eu acho que isso tem mais a ver com a falta de confiança no Alan, de repente, do que de fato essa questão da improvisação de um jogador que por algumas vezes já jogou ali, que sabe jogar ali, que concordo, não é o melhor dele jogando como terceiro homem, prefiro ele jogando como segundo volante, acho que ele entrega muito mais ali, mas para quebrar um galho, eu acho que é um jogador mais interessante para se ter ali do que, por exemplo, um Luiz Araújo, ou você entrar com os 4 atacantes, que são praticamente 4 pontas, né? Isso tem atrapalhado um pouco o Flamengo, quando o Felipe
usa essa opção dos 4 jogadores, 4 pontas, o Flamengo tem tido algumas dificuldades, porque os 4 são jogadores de aceleração, né? São jogadores não são jogadores de jogar entre linhas. Eu acho que o De La Cruz é um jogador mais inteligente, conseguiria fazer isso melhor, Pedrosa. Eu acho que com a chegada do Jorginho ele muda um pouco esse pensamento. Vai ter jogos que ele vai utilizar 3 volantes, digamos assim, mas o De La Cruz muito mais avançado, né? O Jorginho é um jogador que, apesar de ser um volante mais recuado, digamos assim, ele tem uma capacidade imensa de achar passes, até mais do que o De La Cruz e até mais do que o Pulgar, apesar de não ter a transição, a velocidade dele, mas é um jogador inteligentíssimo que sabe quebrar linhas com os passes também, e quem vai ganhar com isso é o Flamengo.